Se fala muito na questão do protagonismo do estudante, então a gente, ouvindo desses estudantes a necessidade deles, mas também sabedores de que as nossas escolhas são de nossa responsabilidade e são importantíssimas para a formação desses alunos, a gente então cria unidades curriculares. O tempo dessas unidades curriculares é variável. Eu posso dar uma unidade curricular, por exemplo, como a gente está planejando agora, uma unidade curricular de História e Geografia do Paraná, que é conteúdo obrigatório no nosso estado. Eu posso fazer isso a partir de uma viagem de uma ponta a outro estado com um grupo de alunos, e essa viagem com um professor de geografia, um professor de história, contaria com uma unidade curricular e estaria dentro daquelas 810 horas que o aluno precisa cumprir. A nossa instituição, ela não visa somente passar no vestibular ou somente o Enem. A gente tem que construir um aluno, ou fazer com que ele se forme de uma forma bastante ampla e diversa. Mas quem vai decidir qual o melhor para ele, qual o melhor futuro para ele, em que área ele quer seguir, ou quais as disciplinas ele vai fazer que ele acha importante para a sua formação, é o próprio aluno. Aí muitos vão perguntar, mas e aí? Um menino com 14 anos, ele está apto a fazer essas escolhas? Aí eu respondo com uma outra pergunta. Como que se aprende a escolher? Escolhendo. E ele não vai escolher apenas uma unidade curricular que ele vai fazer naquele momento. Ele vai estar escolhendo deixar as 9 unidades para um outro momento, se ele achar necessário. Então, como já foi mostrado ali, a gente tem unidades curriculares de diversas áreas do conhecimento. Mas dentro de uma mesma área do conhecimento, o aluno tem preferência por alguns conteúdos que em algum momento ele vai querer ver e outros não. E quem define o que é certo, o que ele precisa saber? Quem define isso? Hoje, muitas vezes, é o livro didático. Infelizmente, alguns professores não param para pensar naquilo que é importante para os seus alunos e acabam seguindo uma ordem do livro didático. Lá não. Lá nós vamos discutir, os professores da área se reúnem, discutem quais os objetivos. A gente trabalha com os objetivos, uma referência são os objetivos do Enem, mais os objetivos que nós colocamos para os nossos estudantes. A gente se reúne na área e, para dar conta daqueles objetivos, a gente pensa em unidades curriculares, como já foi dito, interdisciplinares. E vai ficar a cargo do aluno escolher se naquele momento ele quer fazer aquela unidade curricular, se ele vai fazer dali a 3, 4 anos, quando ele estiver se formando, ou se aquele assunto para ele considera como não sendo importante. Então, assim você permite que o aluno faça essas escolhas e tenha itinerários formativos diferentes, respeitando a individualidade de cada um. Então, nós temos uma entrada de 120 alunos, daqui a 4 anos, nós vamos ter saídas de 120 alunos com históricos escolares diferentes. Porque é impossível ele fazer, aí são 15 opções por semestre, então ele vai aí ter centenas de opções. É impossível que o mesmo aluno saia com um histórico escolar igual ao do colega, porque seus objetivos são diferentes, seus interesses são outros. E aí um exemplo, por exemplo, na área de educação física. Antigamente se tinha lá, no meu tempo pelo menos, se tinha um esporte por bimestre. E aquele aluno que não gosta de fazer aquele esporte, ele era obrigado a pelo menos ir para a quadra e fingir que ele estava ali gostando daquilo, aprendendo as regras. Hoje a gente tem dentro da área de códigos e linguagens, que não é mais a educação física, a gente tem uma unidade chamada Jogos, Brinquedos e Brincadeiras. A gente tem uma outra unidade chamada Além das Quatro Linhas, que são esportes de quadra. A gente tem uma unidade chamada Jacarezinho Avião, uma referência ao nome da nossa cidade, mas que trata de esportes radicais. O aluno não é obrigado a fazer nenhuma delas, mas ele pode fazer todas elas se ele quiser. Então, essa escolha do aluno ela é importantíssima e eles só vão aprender a escolher escolhendo. Acho que o recado foi dado, A gente veio para mostrar o nosso ensino médio. Já começamos a fala dizendo que ele não seria uma referência porque, infelizmente, não se investe nas redes estaduais como se investe no Instituto Federal, mas pudemos apresentar o trabalho pelas perguntas que nós tivemos, depois pelas conversas ao final da mesa. A gente notou que existe muita curiosidade em relação ao nosso método, já recebemos muitos elogios, e a gente sai daqui bastante satisfeito,
porque é o reconhecimento de um trabalho que não é meu, não é seu, é do campus como um todo, né? E a gente quer o melhor para os nossos alunos e hoje a gente pôde mostrar um pouco disso para que, de repente, outros alunos de outras instituições possam também estar aproveitando esse método de ensino.